Eu estou muito feliz essa noite, né, esse dia. Tenho o privilégio de estar com o meu irmão e minha cunhada aqui, né? Então, se você vê alguém de camisa preta, não um abraço pensando que sou eu, porque é o meu irmão. Apesar que os adolescentes disseram assim que ele é o André mais bombado, né? Mas, gente, hoje a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar é ainda dentro da série, né, que o Tércio abriu semana passada, sobre dar e receber. E hoje a gente vai falar sobre fé e sustento. E na semana passada, o Tércio trouxe uma mensagem sobre como a gente utilizar os nossos recursos. E ele nos lembrou que nós servimos a um Deus e nós temos um Deus que realiza milagres. E entre esses milagres está o quê? A multiplicação dos nossos recursos. E aí a gente aprendeu que é preciso organizar a nossa vida, que é preciso colocar aquilo que temos nas mãos de Deus, é preciso agradecer por aquilo que nós já temos, e nós precisamos dividir o que sobrar. E aquilo que sobra não é para a gente comer, mas é para a gente dividir com quem precisa. Mas o que a Bíblia fala sobre sustento e finanças? E sobre o uso das nossas riquezas? No livro O Seu Dinheiro, o autor nos diz o seguinte: na verdade, Jesus Cristo falou mais sobre dinheiro do que sobre quase todos os outros assuntos. Há na Bíblia 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre fé, porém mais de 2.350 sobre dinheiros e posses. E hoje eu gostaria de tentar aproximar dois conceitos tão importantes para nós: fé e finanças. Como que a gente pode aproximar esses dois conceitos, que muitas vezes parecem ser conceitos de uma outra realidade, né? Dinheiro a gente cuida de um jeito, fé a gente cuida de outro. Qual seria então uma equação do sustento? O que é preciso fazer em um momento de escassez para chegar a ter um sustento certo? O que eu preciso somar para que no final o resultado seja sustento de Deus na minha vida? Porque muitas vezes, talvez eu não sei quantos aqui estão assim hoje, mas muitas vezes uma crise financeira ela bate a tua vida e aí tu fica pensando, e agora? Como é que eu vou chegar em sustento de Deus para a minha vida? E eu quero que você imagine algo comigo hoje. Eu quero que você imagine você passando por um momento de escassez, tá? Eu espero que não seja a realidade de ninguém, né? Mas você está passando por um aperto financeiro, e aí você ouve falar que existe um especialista em finanças. Alguém que, cara, vai te ajudar a resolver e tu chegar no final ao resultado de sustento. E aí você procura essa pessoa. Você chega lá e você diz, você pode me ajudar? E aí você conta todos os seus números para aquela pessoa. E aí você coloca todos os teus números diante dele, o teu orçamento. E aí aquela pessoa, ela olha o teu orçamento e ela diz assim, bom, tem jeito, tem solução. Eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você vá até um local deserto, eu quero que você fique próximo de alguma fonte de água, e eu vou mandar passarinhos levar comida para você, de manhã e à noite. Quantos de vocês fariam isso? Quantos de vocês acreditariam que isso aconteceria? Quantos de vocês diriam assim, esse cara é louco? Mas foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Elias. E é assim que Elias entra na história da Bíblia. É assim que ele inaugura as páginas da Bíblia com essa história. Não tem nenhuma história antes de Elias, ele entra assim. E eu queria convidar você a ler essa história comigo, 1 Reis capítulo 17, do verso 1 ao 6. 1 Reis, que conta a história dos reis de Israel e de como isso aconteceu, os reinados todos. 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 6. E a gente vai ver então como aproximar conceitos como fé e sustento, fé e finanças. Como é que Deus faz isso? E como é que Deus faz isso em um período de escassez? O contexto desse texto é que estava havendo um período de escassez geral, falta de tudo.
plantas estavam morrendo, o gado estava morrendo, a colheita não estava brotando, porque Deus tinha mandado o profeta Elias confrontar o rei Acabe e dizer que não iria chover mais na terra. Então, em um momento de escassez, como é que Deus consegue sustentar alguém? O que Deus faz? Eu queria ler esse texto com você. 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 6. Diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem você lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, e ele foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ele ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Vamos orar? Queria convidar você a orar nesse momento. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade da gente poder parar, Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus. Eu queria pedir para que a Tua palavra hoje ela fale forte com cada um de nós. O Senhor conhece cada pessoa aqui, nenhuma delas é desconhecida. Nenhuma pessoa que está assistindo essa mensagem agora nesse momento é desconhecida aos Teus olhos. Você conhece as nossas necessidades, você sabe, Deus, a nossa palavra antes mesmo dela chegar à nossa boca. Deus, por isso eu peço que o Senhor fale com a gente. Deus, que a Tua palavra fale, cumpra o objetivo que ela tem, que é nos aproximar mais de Ti, Pai. Fala com a Tua igreja agora, Pai, fala conosco, em nome de Jesus, e me ajuda, Deus, a transmitir com a mesma força que o Senhor falou comigo, Deus. Tem misericórdia de mim nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sustento certo exige fé e obediência, viu? Eu estava orando apareceu água aqui, ó, viu? Que legal. Sustento certo exige fé e obediência. Obrigado. Veremos como esse texto ele resolve essa equação. Quantos de vocês gostariam que essa equação fosse resolvida na sua vida? O que eu preciso colocar e somar para que eu chegue em sustento de Deus? Primeiro, para você chegar a um sustento certo no meio de uma crise ou de uma escassez, é preciso você ouvir a orientação de Deus. Olha só o que o texto diz. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Deus falou com ele: sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem você lá. Deus naquele momento estava olhando para Elias e estava dando o que para ele? Uma direção. Deus estava olhando para Elias e dizendo assim: olha, faça isso, e eu vou te sustentar, mas faça isso. E ele ouviu Deus falar. Elias entendeu a mensagem. Elias ouviu Deus, ele sabia que ele estava num período de risco, porque ele tinha confrontado o rei, e possivelmente ele estava já sendo perseguido pelo rei Acabe, e pela liderança toda do rei Acabe. Mas ele ouve Deus, e ele vai então à direção de Querite, e ele fica lá onde Deus mandou ele estar. O que Deus tem falado com você? O que você tem ouvido Deus falar com você? E como é que você está lidando com essa mensagem de Deus para a tua vida? Queria convidar o Noemir para falar com a gente hoje. Uma salva de palmas aí para o Noemir, um servo de Deus aí que teve uma experiência legal aí para nos contar. Boa noite, eu sou o Noemir que ele falou, e também pode me chamar como me chamam de Noemis, Noemiro, Ademir e por aí vai. Então, Noemi, que é o que mais me chateia. Bem, com relação a esse testemunho, quando o André me convidou para trazer aqui, eu já tinha compartilhado durante a semana, eu disse para ele: André, eu não sei, é difícil na verdade a gente falar da gente mesmo, né? Aí ele disse: então ora, né? E durante esse processo um irmão me ligou e falou sobre o testemunho, e ele disse: Noemir, na verdade a tua história é a história de muitos de nós, se não de todos nós. É muito difícil obedecer a Deus. A gente ouve, mas o difícil é obedecer. Então, para você aí,
a gente olhando para a Bíblia, tu vê, desde Adão e Eva, o primeiro pecado lá já foi a desobediência, então, como é importante a gente obedecer a Deus, né? E aí, para vocês entenderem o que aconteceu comigo na semana passada, eu já há um tempo, eu vinha querendo ir almoçar num restaurante que a minha família já tinha ido, e eu não fui junto aquela vez, me falaram que era bom e tal, então eu estava desejoso de ir. Mas, como o pastor Tess falou semana passada, a gente precisa organizar as finanças, e eu estava fazendo isso e consegui juntar o dinheiro para a gente ir domingo passado para nós almoçar fora. Aí, quando o pastor Técio, eram R$150, uma nota de 100 e uma de 50. E aí o pastor Técio fez o desafio para a Ilha das Flores, e eu pensei, eu vou contribuir. Aí pensei, o que eu tenho no bolso? 150 num bolso, aí não tinha mais nada em outros bolsos, que eu pensava em pegar ali uma nota de 20, 10, quem sabe 5, né? E aí não achei nada. Eu digo, não vou poder contribuir, porque o 150 é para o meu almoço, né? Aí eu olhei para um lado para ver se o pessoal da liderança, o que eles iam fazer. Eu digo, acho que não é para nós esse desafio aí. E aí alguém me falou assim, dá os 150. Eu digo, mas senhor, os 150 é para o meu almoço. Tu sabe quanto tempo eu já estou querendo guardar esse dinheiro aí? E eu vou para o meu almoço, e é para a família vai junto, senhor, é um bom motivo. Dá os 150. Eu digo, 150 não dá, mas eu vou dar 100 então. Aí peguei o envelope, coloquei R$100 dentro, e quando eu estava colocando os 100 de novo, dá os 150. Eu digo, senhor, é o almoço, esse aqui 50 pelo menos, eu não vou poder fazer o que eu queria fazer com a família, mas eu vou poder. Minha filha estava estudando, não pôde sair, estava terminando o TCC, eu digo, eu vou comprar um franguinho, e a gente vai lá, faz um arroz, almoça junto, né, pelo menos. E, de novo, né, dá os 150. E eu digo, não, os 50 vai ficar para o almoço. E aí, eu vim, coloquei os R$100 aqui, e antes ainda de colocar de novo, né, parecia que estava insistindo comigo, dá os 150. E eu não dei bola e dei R$100. Aí, quando terminou o culto, chamei o Márcio e disse, Márcio, e era o Márcio e a Nayane que eu ia convidar. Eu digo, Márcio, vamos almoçar junto hoje? E ele disse, não posso, já tenho um convite. E eu digo, tá, e a Nayane vai contigo? Eu vou ligar para ela agora, para ela ir junto. Aí eu peguei e falei para a Seide, quando a gente estava indo embora já, eu digo, Seide, nós não vamos almoçar, então vamos ver aí um lugar que dá para a gente almoçar com R$50. Aí a gente, pensando nisso, o Márcio liga, diz, Noemiro, vocês não querem almoçar conosco? Eu digo, aonde vocês estão almoçando? Aqui no Fratelli, no Iguatemi. Eu digo, não dá. R$50 não ia dar nem para mim, né? E aí, ele desligou, então tá bem. Aí desligou, eu falei com a Seide, eu digo, Seide, o pessoal tá lá mais fulano e ciclano, que é uma família que eu gostaria de estar junto, mas nós não temos dinheiro. Eu disse, tu tem alguma coisa aí? Ela disse, tenho, acho que dá para a gente ir. Eu digo, então vamos. Aí liguei para o Márcio e disse, estamos indo aí. A gente foi almoçar lá. E aí, controlando até no que tu ia beber, para que a coisa não passasse, né, daquele valor que a gente podia pagar. Almoçamos, e aí na hora que eu fui pagar, aí eu lembrei por que eu tinha que ter dado 150. A conta já estava paga. Alguém tinha pago. E aí eu fiquei com vergonha de Deus. Eu digo, Deus, perdoa por não ter te ouvido, né? E imediatamente deixei a Seide no compromisso dela e vim trazer aqueles R$50 que não eram meu e larguei aqui na igreja, né? E então eu quero dizer para vocês que ouvir a voz de Deus talvez seja fácil. Eu acho que o mais difícil é obedecer. Mas a Bíblia está cheia de obedecer e consequência de quem obedeceu e de quem não obedeceu. Eu não quero dar meu testemunho para vocês contribuírem com a igreja. Mas para vocês ouvir, e quando ouvir a voz de Deus, seja para que for, obedeçam. E essa história não terminou, porque depois disso veio uma irmã e disse, Noemir, Deus tocou meu coração e me deu um envelope. E aí tinha R$150 dentro, e Deus falou comigo, Noemir, tu não deu nada, tudo é meu. Tudo é meu.
Então, meus irmãos, se vocês estão passando aí uma dificuldade, esse é um testemunho simples, mas tenha certeza que Deus não está sem ver vocês e sem estar acompanhando o que está passando com vocês. Apenas obedeça. Deus abençoe. Viu que eu e o Noemir, a gente tem que, quando se abraçar, a gente tem que ter toda uma dinâmica, assim, de escolher o lado bem com antecedência. Senão a gente pode dar um tapa assim de nariz, né, cara? E pode ser meio perigoso. Mas, cara, viu? Obedecer. Ouvir e obedecer. Mas, Noemir, eu tenho uma resposta para isso. Por que a gente é assim? As pessoas ficam falando que a gente é narigudo e tal. A gente não é narigudo, a gente tem a cara recuada. Então, o pessoal não entende isso, né? Queridos, o nosso problema, muitas vezes, não é que nós não conseguimos entender a mensagem de Deus. Na verdade, muitas vezes nós entendemos até essa verdade, mas nós ficamos lutando com aquilo que Deus está falando com a gente. Outros têm dificuldade de entender a voz de Deus, né, somente nessa área financeira. Todo o resto ouve. Aí quando chega na parte financeira não quer ouvir. Mas ouvir e confiar é muito importante. Eu lembro que teve, eu não sei quantos aqui estão se preparando para casar. Levanta a mão se tem alguém que está se preparando para casar aí. Tá aí, amém. Legal. Eu lembro quando a Lídia e eu nós estávamos nos preparando para casar, e eu contei já essa história, uma parte dela. Mas eu vim para Montserrat em 1º de setembro de 2007. Antes eu servia na Igreja Batista Cristal, aqui em Porto Alegre também, lá no bairro Cristal. E a Lídia e eu, nós estávamos, né, conversando e pensando em casamento. Nós tínhamos a data do casamento, que era dia 26 de janeiro de 2008, né, nós queríamos casar. Em 2008. 26 de janeiro de 2008 era a nossa data de casamento. E aí, um pouquinho antes de chegar em outubro, tinha um evento chamado Brincando na Rua. Era um evento que a gente fechava a rua lá para fazer com atividade com as crianças. E aí eu ali sentamos e na verdade a gente estava conversando um pouco sobre o casamento, e a Lídia olhou para mim e disse assim: André, acho que não vai dar. Não vai dar para a gente casar, a gente vai ter que adiar o nosso casamento. Então a data do dia 26, que era a única coisa que eu tinha para casar, já não tinha. Na verdade eu tinha o mais importante, que era a noiva, né? Mas eu também tinha a data, né? E eu disse, bom, tem duas coisas mais importantes. Tem cara que tem tudo e não tem a noiva e não tem a data. Então eu estou ganhando. Então eu estava muito feliz já com isso. Mas aí a Lídia começou a falar assim: amor, acho que essa data não vai dar. E aí a gente começou a fazer uma lista, né? Não sei se vocês estão se preparando para casar, já fizeram essa lista. Essa lista aí é uma dificuldade. Que aí tu começa a botar a lista e a lista parece que cada vez aumenta mais. E aí tu precisa isso para casar, precisa aquilo. E a lista vai ficando gigantesca. E a gente começou a olhar para aquela lista e pensando, não vai dar para casar. Mas aí estava vindo o quê? O Brincando na Rua. E aí a gente começou a pensar assim, cara, mas tem um Brincando na Rua aí, e a gente tem que pensar em casamento. E a gente foi fazer o nosso devocional, caiu em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando diz o quê? Buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Naquela hora Deus falou muito claro com a gente: olha, para de pensar no plano de vocês e foquem no meu plano. A gente parou de conversar, a Lídia me deu a minha lista, aquela lista virou duas, né? Ela me deu a minha parte da lista e a parte da lista dela. Na minha lista tinha só uma parte fácil, assim, casa, consegui uma casa. Aí eu disse, tá ótimo. Aí beleza. Mas a gente naquele dia, não, vamos focar no Brincando na Rua. Depois do Brincando na Rua, a gente foi procurado pelo pastor Gerson. E o pastor Gerson nos procurou e disse assim: olha, gente, a gente está indo para os Estados Unidos e eu queria que vocês pensassem e orassem por talvez ficar na nossa casa. A gente, beleza, não precisa nem orar. Tá, né? Tá tudo certo. E aí, nesse meio tempo, teve uma senhora que eu conheci lá na Igreja Batista Cristal. Foi o primeiro abraço que eu recebi lá na Cristal. Me lembro que eu estava subindo as escadas para ir conhecer a igreja, e aquela senhora, dona Dinorá, ela estava lá e ela me viu, ela estava já em oração, orando antes de começar o culto, e ela me viu e ela veio e me deu um abraço. Assim. Foi o primeiro abraço que eu ganhei lá. Né? A gente sempre lembra dos primeiros abraços. O primeiro abraço que eu recebi aqui de um pai de adolescente foi do Joel. Né?
Então a gente sempre lembra dos abraços. E aí eu lembro que a dona Dinorá me abraçou e, né, me recebeu muito bem lá na igreja. Mas aquela senhora, nessa época do Brincando na Rua, ela ficou doente. E eu soube que ela estava hospitalizada no Moinhos. E eu morava ali perto do Moinhos, no Colégio Batista, e eu convidei a Lide para a gente ir lá. Eu disse, amor, vamos lá fazer uma visita, domingo de tarde. Vamos fazer uma visita lá para a dona Dinorá. E aí nós fomos visitar a dona Dinorá. E enquanto a gente estava conversando com ela, né, perguntando como ela estava e tudo. E ela perguntou, e vocês, quais são os planos de vocês? A gente disse, não, a gente está pensando em casar. Ela, qual é a data de vocês? Dia 26 de janeiro de 2008. Mas aí no meio tempo a gente, mas tem uma bênção aí, algo que a gente precisava, né, que era a casa, né? E aí na minha listinha lá de casa, eu fui lá e já marquei lá que estava lá, né, ticado ali. Eu até lembro que eu brinquei com a Lídia e disse, Deus me ama mesmo, hein, cara? Coisa mais difícil aqui, da minha lista, já foi. E aí eu estava lá com a Lídia, conversando com ela, e aí ela falou assim, e aí a gente falou, a gente agora tem uma casa para morar, tem um lugar para ficar. E ela disse assim, é mesmo? Que legal. Aí a gente foi orar por ela, pegamos na mão dela, fomos orar. E aí quando a gente terminou a oração, ela disse assim, agora eu queria orar por vocês. E aí depois eu conto o resto da história, tá? Daqui a pouquinho eu conto. Mas aquela mulher, ela nos ensinou a ouvir e a confiar na direção de Deus. Que direção você está recebendo para a sua vida? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado sobre o seu sustento, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios? O que Deus está falando com você? Precisamos ouvir a orientação de Deus para chegar a um sustento certo. E para chegar a um sustento certo, mais do que isso, precisamos ouvir e obedecer a orientação de Deus. Olha só o que a Bíblia fala. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Quem fez o que o Senhor tinha dito? Elias. Elias fez exatamente o que o Senhor tinha dito. Ele foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ele ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Elias fez o que o Senhor mandou ele fazer. A obediência exige confiar e fazer. Se você só confiar no que Deus falou, mas não fazer nada, nada vai acontecer. É preciso que você ouça e obedeça. A obediência, ela nos faz ver maravilhas. Quando eu leio esse texto de 1 Reis 17, eu fico pensando assim, como eu gostaria de estar lá. Imagina tu estar lá, cara, perto de um riacho, e aí tu está vendo uns passarinhos vir trazendo comida para ti. E eu queria estar do lado de Elias e dizer assim, cara, olha só, tu é um cara fera mesmo, olha só o que está acontecendo contigo. E aí quando chegasse perto da noite, de novo, aqueles passarinhos voltavam. A obediência nos faz ver maravilhas. Só que o texto bíblico diz que não eram passarinhos. O texto bíblico diz que era que tipo de pássaro? Corvo. Você já imaginou um corvo trazendo alguma coisa? A Bíblia diz, inclusive, em Jó capítulo 38, 41, que os corvos chegam a negligenciar os próprios filhos. Olha só o que Deus está falando para ele, Elias. Deus está pegando um bicho que é egoísta, que pensa só nele, que chega a negligenciar os seus filhotes, a sua família, e Deus diz assim, não, eu vou mandar esse bicho pegar carne e pão e te dar para comer. Eu queria estar lá, eu queria ver essa história, porque quando tu obedece, tu começa a ver maravilhas acontecendo. Nessa história houve uma perfeita harmonia entre o Deus, o homem e a natureza dele. Você já imaginou algum bicho trazendo comida para ti? Né? Eu fico imaginando assim, uma gaivota, né? Uma gaivota é um bicho bonitinho, né? Legal, tá sempre na praia. Eu fico imaginando, uma gaivota, tudo bem. Como é que é o nome daquele que, eu sempre esqueço, o nome daquele que geralmente a gente conta história que traz bebê? Cegonha. Uma cegonha. Se fosse uma cegonha trazendo alimento para Elias, eu ia dizer assim, aí dá para acreditar. Mas, cara, Deus pegou um bicho egoísta para mostrar para Elias que ele que coordena o mundo inteiro. E todo o mundo inteiro está debaixo das ordens poderosas dele. Você precisa obedecer à direção de Deus. Você precisa ouvir e obedecer. Gente, a gente estava de mão dadas lá com a dona Dinorá. E aí ela fez uma oração simples. Ela disse assim, Deus, eu queria te agradecer por esse casal e eu queria pedir para que eles casassem, eles adiantassem o casamento.
eu queria pedir para que eu estivesse presente nesse casamento. E aí quando ela orou, sabe quando vem uma chama de fé no teu coração? E ela estava orando e eu fiquei pensando assim, pá, cara, será? E aí eu me lembro que eu olhei para a Lídia e a Lídia assim, pensa nisso não. Isso não vai acontecer, esquece, não vai acontecer. E aí eu me lembro que eu saí de mão dada com a Lídia caminhando, né? E aí eu pensando assim, cara, eu tenho que olhar em algum momento para ela e dizer assim, e aí, né? E aí, Deus falou alguma coisa aqui. Mas eu estava esperando, né, cara, esse momento. E eu lembro que eu cheguei, quando eu não aguentei muito, a gente saiu do hospital, eu com a mão dela assim, presa a minha, disse assim, e aí, Lídia? E aí ele disse assim, e aí nada, André, você está louco? Não tem como, a gente teria que adiar o casamento, e tu ainda quer que eu traga o casamento para mais perto. Aí eu disse assim, mas será que não é? Eu comecei a conversar com ela e tal, e eu sei que a Lídia é uma mulher de Deus. E aí a gente fez um acordo ali. Aí o nosso acordo foi o seguinte, a gente pegou e disse, não, então tá, se for para a gente adiantar o casamento, o pastor Tércio, e aí a gente já botou o pastor Tércio no meio, o pastor Tércio, sem saber nada, porque só quem sabe dessa história é a dona Dinorá, você, Jesus e eu, então sem a gente contar nada, o pastor Tércio vai nos falar sobre adiantar o casamento. Aí ela, então tá, eu topo. E aí a gente pensou, então tá, uma semana. E aí passou, isso era domingo à tarde. Passou segunda-feira, nada. Passou terça, nada. Passou quarta, eu já nem lembrava do meu compromisso de oração. E aí já nem estava mais orando por isso. E aí, cara, estava lá envolvido, era final de ano, a gente estava correndo com as provas no seminário. Sexta-feira de tarde, gente, eu estava lá, fazendo prova no seminário de tarde, era uma prova lá na biblioteca de consulta, o telefone toca. Adivinha quem é que estava ligando? Hein? Não, era o pastor Tércio. Era a Lídia. Aí quando a Lídia eu vi que era chamada da Lídia, eu já fiquei assim, poxa Lídia, estou no meio de uma prova, que você está me ligando, sabia que eu estava na prova. Mas aí eu atendi. e disse, amor, né? Já aquele amor meio assim, e aí amor, sabe que eu estou na prova, né? E aí amor? Aí ela falou assim, amor, tu não sabe quem é que me ligou. Aí eu falei, realmente eu não sei, eu estou no meio de uma prova, pensando aqui em teologia sistemática, as coisas tudo que eu tenho que resolver, claro que eu não sei. Aí ela falou assim, amor, o pastor Tércio acabou de me ligar. Aí eu disse, lembrei do nosso compromisso. Aí eu disse assim, é mesmo? O que ele falou? Cara, ele disse que ele e a Martinha não conseguiram dormir de noite, e de manhã, quando eles levantaram, eles começaram a conversar, e aí eles pensaram o seguinte, por que a Lídia e o André não adiantam o casamento? E puxa o casamento para dezembro. Aí quando ele falou isso com a Lídia, eu disse, Lídia, e agora? Não? Deus está falando alguma coisa, a gente pediu uma confirmação, Deus confirmou, Deus falou lá com o Tércio, ele sabia de nada, o que a gente vai fazer? Só que aí vinha a parte do obedecer. Cara, como é que eu vou obedecer? E aí eu fiquei pensando, cara, quando eu ligar para alguém, ligar para o meu pastor lá em Rio Grande, dizer que eu quero adiantar o casamento, o que ele vai pensar? Aconteceu alguma coisa. Né? Quando eu ligar para os meus pais, né? Na verdade eu liguei, na mesma hora eu disse, Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu tenho que obedecer. Aí eu liguei para minha mãe e disse assim, liguei minha mãe e meu pai, mãe, é o seguinte, eu e a Lídia estava pensando, e minha mãe disse, o que aconteceu? Eu disse, não, mãe, a gente está pensando em adiantar o casamento. O que aconteceu? Cara, mas o mais difícil ainda estava pela frente, tinha que falar com o pai da Lídia e com a mãe da Lídia. Aí eu disse assim, amor, fala tu com ele. Eu não vou falar. E aí a Lídia ligou para os pais dela, e aí, cara, meu sogro é um homem de Deus, né? E aí ele ficou tão empolgado que ele queria botar para o início de dezembro, já o primeiro final de semana que dava, eles, vamos casar de uma vez. E aí, gente, foi aquela correria, né? E eu lembro que a gente ganhou 2 noites de um padrinho nosso, 2 noites num hotel lá em Bombinhas. Então, nossa lua de mel, a gente ia para onde? Bombinhas. E aí todo mundo perguntava assim, ei, gente, quantos dias vocês querem passar lá? Aí eu disse assim, olha, por mim ou pela fé? Eu disse, não, fala aí. Não, pela fé eu quero passar 7 dias. E aí, cara, o tempo passou, chegou lá no dia 15 de dezembro de 2007, de manhã, depois de ficar tonto e tal, passar todas aquelas coisas que noivo passa, né? Ficar esperando se a Lídia entrar ou não. A Lídia entrou. E aí a gente subiu no altar e eu estava com a mão da Lídia presa a minha. E aí eu tinha comprado as 2 passagens de ida para Bombinhas. Mas eu não tinha dinheiro para comprar a volta. Tá entendendo? E aí, tá entendendo a galera que vai casar? E aí eu estava assim, de mão dada com a Lídia.
Mas eu tinha na lista o quê? Casa já estava pronto. Aí, isso aí para mim estava 10. E aí, cara, eu estava lá pensando assim, e agora, né, cara, como é que vai ser? Mas eu estava pensando o seguinte, não, eu tenho R$150 ainda no banco. Isso no sábado de manhã, né? Só que na sexta-feira, durante o finalzinho da tarde, a Lidy tinha ido numa loja comprar um perfume da lua de mel. Ai, de 150 só tinha uns 70, 60 por aí. Mas isso eu não sabia, ainda bem. E aí eu estava com a Lidy de mão dada, assim, e foi ótimo o perfume, foi uma ótima. Meninas, pensem nisso, foi muito bom pensar. Você também que está em casa, aí que vai casar. Aí eu estava de mão dada com a Lidy e eu comecei assim, Deus, eu obedeci. O Senhor mandou adiantar esse casamento, mas e agora? Eu vou levar a Lidy e os pais dela nem sabem que eu não tenho dinheiro para trazê-la de volta. E aí, como é que a gente vai fazer? E aí eu estava com a mão da Lidy assim, agarrada, e os louvores tocando. Foi o Júnior que fez a parte toda de louvor, né? Uma banda maravilhosa que ele montou lá com a galera amada nossa, né? Gente que a gente conhecia. E aí a galera cantando lá, e eu olhava para a Lidy, e a Lidy ia chorando, assim, né? Maquiagem acabando já. E eu com a Lidy presa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, gente, o pastor Ladislau, meu pastor lá de Rio Grande, começou a pregar. E ele começou a pregar dizendo o seguinte, é preciso ter fé para casar. É preciso você entender que tudo na vida exige fé. E ele começou a contar várias e várias histórias de gente que confiou em Deus e foi sustentado. E ele começou a fazer uma explanação de Gênesis até, né? Olha, e essa pessoa creu e Deus o abençoou. E essa pessoa confiou e Deus o abençoou. E Deus, aquilo começou, enquanto ele falava, meu coração foi queimando, e eu disse assim, cara, eu vou passar 7 dias lá. E gente, sabe o que aconteceu? Eu passei 7 dias lá no hotel em Bombinhas. Como? Deus sustentou. Mas era preciso o quê? Confiar. Era preciso fé, era preciso ouvir e obedecer. Imagina se no meio tempo eu disse assim, Deus, não vai dar, não vou poder falar com os pais, não vou poder adiantar. Gente, porque mudou a data do casamento, eu peguei baixa temporada em tudo que for lugar. Então, tudo que é lugar que eu chegava, estava metade ou menos ainda os preços. Confiar em Deus. É preciso confiar. Aquilo era para mim um teste de obediência. Todos nós aqui vamos ser testados em alguma área. Não só finanças, mas você vai ser testado. Você vai ouvir uma direção de Deus e vai ser para você uma dificuldade. Eu confio e obedeço e faço o que Deus está me mandando ou não faço. Testes como possuir ou repartir, né? O teste que o Noemi passou. Possuir ou repartir, eu fico para mim ou eu reparto. Perdoar ou não perdoar. Testes como confessar um pecado ou não confessar. Fazer aquilo que você não quer fazer. É um teste. Abrir mão de um desejo é um teste. Você analisar as suas prioridades. O que é mais importante na minha vida? Lembra lá, eu e a Lidy? Buscar em primeiro o reino de Deus. Analisar as tuas prioridades. Queridos, Deus nos sustenta através da obediência à sua direção. Quando Deus te fala alguma coisa, não é porque Ele quer ser mal contigo, não é que Ele quer acabar com o teu plano, é que Ele quer dizer assim, filho, confia em mim que eu vou te sustentar. Confia em mim que eu vou te ajudar a chegar onde tu quer chegar. Na Bíblia, princípios que são verdadeiros, eles se repetem. Quando existe uma verdade bíblica, ela vai acontecer várias e várias vezes na Bíblia. Eu queria testar esse princípio de fé e sustento, de ouvir e obedecer, igual ao sustento de Deus, para você ver. Vamos ver aonde mais isso acontece. Primeiro, Êxodo capítulo 16, o povo e o maná. Povo de Israel e o maná, todos nós aqui ouvimos a história. Deus diz para o povo, todo dia eu vou mandar pão do céu para vocês. Vocês precisam pegar a porção diária. Quando o povo pegava uma porção a mais, o que acontecia? Estragava. Mas tinha um dia determinado que Deus dizia o seguinte, peguem para 2 dias. E quando eles obedeciam, o que acontecia? Não estragava. Aquele povo, ele foi testado em ouvir e obedecer. E eles, toda vez que eles ouviam e obedeciam, Deus sustentava aquele povo. Então, ouvir e obedecer é igual sustento de Deus. Mas a continuação do capítulo 17, que nós lemos agora, o início, conta a história de uma viúva, a viúva de Serepta. A Bíblia diz que, depois de certo tempo, acabou a água do riacho. E aquele riacho secou. Então Deus disse para Elias, vai para
Serepta, e lá tu vai encontrar com uma viúva. E aquela viúva vai te sustentar. E aí Elias vai e faz isso. E quando ele chega, ele encontra a viúva, como Deus tinha dito para ele. E ele olha a viúva e diz assim, me traz um pouco d'água. E a viúva está indo buscar água. Enquanto a viúva está buscando água, ele diz assim, me traz também um bolo, ou um pão. E aí a viúva diz para ele o seguinte, olha, só o que eu tenho pouca farinha. Então a única coisa que eu vou fazer com essa farinha é um bolo para mim e para o meu filho. E depois nós vamos morrer. Está vendo como é que estava o coração dessa mulher? Mas aí o profeta diz para ela o seguinte, vai e faz primeiro para mim, e não vai faltar a farinha na botija, nem o azeite no jarro. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi, ouviu e obedeceu, e não faltou farinha na botija dela de farinha. E não faltou o azeite na vasilha de azeite. Porque ela ouviu e obedeceu. Queridos, ouvir e obedecer é igual sustento de Deus. Tem mais histórias. O próprio Eliseu, que foi alguém chamado por Elias para ocupar o lugar de Elias, ele também encontrou com uma viúva. Mas essa viúva, não foi ele que foi atrás dela, mas ela que foi atrás do profeta. Ela chega para o profeta e ela tinha uma grande dívida. Aquela dívida era tão grande que os filhos dela seriam vendidos. Os cobradores estavam batendo na porta dela para pegar os filhos dela e levar como escravos. Então aquela mulher procura o profeta Eliseu e ela conta para ela a história dela. Sabe o que o profeta diz? Vai, pega o azeite que tu tem, consegue jarros, todos os teus, e mais pede vasos e jarros para os seus vizinhos. A mulher vai, corre, consegue muitos jarros. E aí ele diz assim, pega daquele vaso que tu tem e vai virando o azeite. E o azeite não vai acabar. E aquela mulher pegava um jarro, pegava o azeite que ela tinha, e ela virava e enchia um jarro, ela ia lá para outro, enchia, e enchia outro, e enchia outro. Sabe o que aconteceu? O azeite não terminou, e aquela mulher pôde pagar todas as suas dívidas. E o dinheiro que sobrou, o azeite que sobrou, ela ainda pôde vender e sustentar toda a sua família durante o período de escassez. Aquela mulher ouviu e obedeceu. E ouvir ou obedecer é igual sustento de Deus. A palavra de Deus também vai falar sobre José e Maria, os pais de Jesus, terrenos aqui, quando Jesus veio em terra, ele teve José e Maria como seus pais. O anjo ordenou que ele casasse com Maria. José não queria casar, mas o anjo do Senhor disse, vai lá e casa com ela. E aí eles saem da terra deles, eles vão até Belém. E lá em Belém eles são sustentados, porque Deus envia os reis magos para estar com eles. Imagina se José não tivesse obedecido, não tivesse ido casar com Maria. Mas Deus ouviu o clamor daqueles dois, e Deus o abençoou, e Deus cuidou deles, porque ouvir ou obedecer é igual a sustento de Deus. Em Mateus capítulo 10 diz que Jesus enviou os seus discípulos 2 a 2. Só que quando ele enviou, ele disse assim, vão lá pregar o evangelho. Mas ele disse, não levem nada, não levem bolsa, não levem sacola, não levem 2 túnicas, não levem 2 sandálias, não levem nada. Aqueles homens saíram, eles pregaram o evangelho, eles viram pessoas sendo curadas, eles realizaram milagres, eles viram transformação no seu povo. E quando eles voltaram, sabe qual foi a palavra deles para Jesus? Não faltou nada. Deus sustentou aqueles discípulos, eles ouviram e obedeceram. Ouvir e obedecer é igual a sustento de Deus. Também tem uma história em Mateus capítulo 17, versículo 27. Quando Pedro e Jesus estavam caminhando, eles estavam passando por um local onde eles tinham que pagar um imposto, eles não tinham dinheiro para o imposto. Na verdade, eles não precisavam pagar aquele imposto, porque eles eram da própria terra, mas estava sendo cobrado deles. Então Jesus disse para Pedro o seguinte, vai lá, pega um peixe. O primeiro peixe que tu pegar, abre a boca dele, vai ter uma moeda. Com essa moeda tu vai lá e paga o imposto. Pedro foi, obedeceu, pegou o peixe, sabe o que aconteceu? Tinha realmente uma moeda lá. E ele foi lá e pagou o imposto dos dois. Ele ouviu e obedeceu. E ouvir e obedecer é igual a sustento de Deus. Queridos, todas essas histórias são histórias de pessoas que ouviram a direção de Deus e obedeceram e foram sustentadas. O que Deus está falando contigo? Queridos, para concluir, aprendemos que ouvir uma direção de Deus e obedecer nos leva a uma vida de sustento de Deus. Sustento de Deus. Sabe, a contribuição, o dízimo, a oferta, ela é uma forma de obediência. Quando o Tércio me convidou para falar na série de finanças, na série de fé e finanças,
eu fiquei pensando em qual a razão de apenas 30% da igreja estar comprometida em contribuir. E eu passei essa semana orando e pensando nisso. E algo que veio muito forte no meu coração. E eu gostaria que você recebesse essa palavra não como um julgamento. Eu não queria que você não recebesse essa palavra como uma cobrança. Mas eu queria que você recebesse essa palavra como um carinho de Deus para você. Quando eu comecei a orar e me perguntar, Deus, por que muitos não estão contribuindo? O que veio forte no meu coração foi o seguinte: os meus filhos, eles não confiam em mim, André. Os meus filhos, eles não têm dependido de mim. Eles não confiam que eu vou sustentá-los. Muitos nem sequer pedem a minha direção para a sua vida financeira. Muitos nem sequer oram sobre o seu sustento. Eles não confiam em mim. Não contribuímos porque não ouvimos Deus sobre o nosso sustento. Não contribuímos porque achamos que somos espertos demais como seres humanos para cuidar dessa área. Não contribuímos porque, como seres humanos limitados, achamos que estamos no controle e não confiamos que Deus vai nos sustentar lá no final. E quando o Tércio estava pregando semana passada, eu estava sentado ali onde está o Luiz Felipe. Enquanto o Tércio falava, eu comecei esse texto a vir muito forte no meu coração. Esse texto de 1 Reis, capítulo 17, ele foi o texto em que dia 2 de fevereiro de 2004, Deus falou comigo. E quando eu entrei na igreja naquele dia, lá na cidade de Rio Grande, a dúvida do meu coração é: Deus, como é que eu vou ser sustentado? Como é que a minha família vai ser sustentada? E olha que eu nem tinha família ainda. E aí, quando o pastor Ladislau pegou a palavra para pregar, ele pregou sobre o sustento maravilhoso de Deus na vida do profeta Elias. E essa palavra, ela queimou no meu coração. Mas eu me lembro que eu estava com tantas dúvidas de que Deus, se Deus poderia me sustentar. Mas eu confiei nessa palavra. No dia 27 de janeiro daquele mesmo ano, eu saí da cidade de Rio Grande. Eu saí com uma mochila nas costas, uma malinha de roupa e uma caixa, que eu trouxe um halteres, que era do meu irmão, né, um pezinho de 8 quilos, algumas cobertas que minha mãe fez questão que eu trouxesse, e um livro dentro daquela caixa. O único livro que eu tinha. Um livro que eu ainda ganhei, eu nem comprei. Eu ganhei do Ministério de Louvor, onde eu servia lá. E eu lembro de pensar, Deus, como é que vai ser? De lá para cá já são mais de 10 anos que eu estou aqui. Pergunta para mim ou para minha esposa se faltou alguma coisa. Deus tem nos sustentado. A gente passa por momentos de escassez, a gente passa por aflições, como vocês também passam. Mas Deus tem sido fiel e tem nos sustentado. Sabe, quando a gente está falando de finanças, não é porque a gente quer que vocês contribuam mais. Mas é porque a gente quer que você entenda que é Deus que te sustenta e que Ele quer sustentar você. Ele não precisa do nosso sustento. Ele nunca precisou, Ele é dono de tudo. Mas nós como igreja, nós estamos vendo um povo que está perdendo de ter experiências com Deus como a do Noemir. Experiências de você vivenciar algo com Deus e dizer assim, cara, aquilo que o Tércio fala lá domingo acontece. Deus sustenta, Deus multiplica, Deus faz algo. Não é sustento, não é dinheiro, é experiência com Deus, um Deus que sustenta. Hoje pela manhã Deus me deu uma ilustração e eu perdi. Um pouco antes de subir para o púlpito, a Lídia estava do meu lado, nós estávamos de pé e o Felipe aqui, no colo da Lídia. E dificilmente, quando ele está no colo da Lídia, ele quer vir para o meu colo.
Na verdade, o mais comum é ele estar no meu colo ali de passar e ele correr para ela. Mas hoje de manhã ele se agarrou aqui, ó, na minha roupa, assim, forte. E não queria deixar eu sair. E hoje de tarde eu estava pensando assim, Deus, por que o Felipe fez aquilo? E aí Deus falou assim, eu estava te mostrando como é que eu quero que o meu povo faça comigo. Eu quero que o meu povo se agarre em mim. Que não dependa dos bolsos, do trabalho, de nada. Mas que ele se agarre em mim. Eu quero que o meu povo dependa de mim, que confie que eu vou sustentá-los. Que eles não fiquem confiando nas estratégias deles para ganhar mais dinheiro. Que eles não fiquem dependendo do trabalho ou gastando noite, pensando em como Deus vai sustentá-los. Eu preciso que eles confiem que eu vou estar lá. E que eu vou ser o Deus da vida deles. E aí hoje Deus me lembrou de um texto que eu queria deixar com vocês. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor desta terra. Queridos, o desafio de Deus é claro. O que Deus está falando contigo? O que Deus está falando com você? O desafio que Deus coloca em primeiro no meu coração para eu viver é que você inclua o seu sustento nas suas orações. Que você, diante de Deus, ouça sobre o seu sustento. Se você está passando uma crise, busque Ele, diz assim, Deus, eu estou passando por um momento de escassez. Qual é a tua direção? E você busca essa direção de Deus, você receba essa direção. Que você contribua com aquilo que Deus colocar no seu coração. Que você obedeça a Deus e veja as maravilhas acontecendo na tua vida. Sustento sendo multiplicado, tua família sendo cuidada. Queridos, Deus está convidando você para depender do sustento dEle. Não o sustento que a tua empresa vai te dar. Não os rendimentos que tu tem aí esperando que aconteça. Não as tuas estratégias para tentar sustentar a tua vida. Deus está te convidando a te agarrar nele. Como um filho se agarra ao pai. Se você está entendendo isso como eu entendo, se você quer a partir de agora começar a orar a Deus sobre todas as áreas da tua vida, inclusive das tuas finanças, e depender desse sustento maravilhoso de Deus, e não ficar barganhando com Deus, Deus, eu vou te dar isso para tu me dar isso, não é isso, é confiar em Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé no lugar onde tu está. E a gente vai orar junto. Se você estiver aqui com a sua esposa, com a sua família, eu queria que você se aproximasse deles agora. Eu queria que você, marido, pegue na mão da sua esposa com toda a força que Deus te der. E a gente quer orar juntos. Eu queria orar, inclusive, por algumas famílias aqui. Deus, o Senhor conhece cada pessoa aqui hoje. O Senhor conhece cada família que aqui está. Deus, existem pessoas aqui, famílias que estão passando por momentos de escassez, Deus. Deus, eu peço que a Tua voz seja audível ao coração deles. Que a Tua palavra venha e dê uma direção para eles. Que o Senhor abençoe a vida deles, Deus, e tudo aquilo que eles fizerem. Que onde eles colocarem a mão deles, Deus, seja abençoado e guiado por Ti. Eu peço que o Senhor faça o milagre da multiplicação nos recursos que eles têm, para que eles possam entender que o Senhor é um Deus vivo hoje, e que o Senhor realiza milagres hoje. Deus, eu peço por maridos que estão preocupados com o sustento da sua família, Deus. Deus, quantas vezes isso acontece com a gente também, comigo aqui. Deus, que essa palavra venha forte, Deus, que eles sejam lembrados que é o Senhor que sustenta, que nem mesmo um fio pode cair da cabeça deles sem que o Senhor saiba, e que o Senhor tem sustentado a terra inteira, e o Senhor é capaz de pegar o animal que muitas vezes nós consideramos o mais egoísta, para sustentar um servo Teu. Deus, assim como aconteceu na vida de Elias,
Que o Senhor levante aqui uma geração de homens e mulheres que possam ouvir e obedecer à Tua direção. Que não fiquem apegados aos seus bens e às suas riquezas, mas que se apeguem ao Senhor, como um filho se apega ao Pai. Deus, que famílias aqui sejam abençoadas, Deus. Que o Senhor faça a multiplicação dos recursos que eles têm, para a honra do Teu nome. Deus, que cada um possa ser guiado e que receba uma direção diária sobre as suas finanças, sobre aquilo que tem que fazer. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, que o Senhor haja no nosso meio e que o Senhor seja o Senhor da nossa vida e o Senhor dos recursos que o Senhor tem dado. Deus, em nome de Jesus, é o que nós oramos, confiando de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Ao Senhor seja a honra, a glória, o poder, pois a Ti pertence o reino, o poder e a glória, Pai. Deus, ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz. Continua falando durante essa semana com o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus.